Olá, bom dia quem está nos assistindo. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no terceiro dia de capacitação da formação Agnus e hoje é o dia do nosso encerramento. Sabemos que a partir dessa formação nós teremos atuações muito mais comprometidas e mais compromissadas, porque seremos respaldados por todas as informações que aqui tivemos nesses momentos de troca, nesses momentos de aprendizado, nesses momentos que são tão importantes de capacitação. Eu sou Lenara Muniz, sou psicóloga, coordeno o setor psicossocial da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Procuradoria é esta que atua em crimes de violência sexual, violência contra a mulher, contra meninas e que tem como procuradora especial a deputada estadual Alessandra Campelo. E hoje, para que a gente encerre esse dia de capacitação, nós teremos dois assuntos de muita importância quando a gente fala em prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Hoje nós vamos falar, inicialmente, aqui com a Giovana, que é a coordenadora do setor de registro e sensibilização da Amazonas Tour, e com a Caroline, que é turismóloga do setor de qualificação também da Amazonas Tour. Nós vamos falar aqui sobre crimes sexuais dentro da atividade turística. Depois nós vamos vir com a professora doutora Gisele, da UFAM, para falar sobre saúde mental. Mas, para iniciar, eu gostaria de registrar a importância da gente, na capacitação, falar sobre a necessidade de superar um termo que é extremamente corriqueiro e que está ainda muito no senso comum, que hoje nós vamos falar, que são os crimes sexuais dentro da atividade turística. É comum as pessoas falarem sobre turismo sexual, e isso é completamente inadequado, porque o turismo é uma atividade que envolve muitos fatores positivos e que não envolvem em nenhum momento o crime. Então, quando a gente fala turismo sexual, a gente está considerando que o turismo, essa atividade positiva e relevante para o Estado, é quem estimula o crime. Então, a forma correta de falar é crime sexual dentro da atividade turística, porque são crimes que ocorrem dentro de uma atividade e é sobre isso que nós vamos falar aqui com essas duas que são extremamente capacitadas, então que a gente possa ter uma manhã leve e momentos que a gente possa trocar experiência. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, nos grupos de WhatsApp, porque nós estamos aqui atentos e iremos responder. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Amazonas Tour, ela está presente neste momento. É tão importante para esta campanha, essa operação Agnus, o qual nós fazemos parte enquanto órgão. Agradecer a estar dividindo, né, esse momento com a Ana Caroline e também com você, Lenara, e para nós, com certeza, é uma satisfação. Então, nós vamos discorrer um pouco, conversar um pouco, né, e mostrar um pouco o que esse tema, por que ele é tão relevante, por que a Amazonas Tour está, nesse momento, inserida nesta operação Agnus e trabalhando com esta temática tão delicada. Vale ressaltar, inicialmente, quem nós somos. Me chamo Giovana, como assim foi apresentada. Nós trabalhamos diretamente no registro e sensibilização dos prestadores de serviço e vamos informar, ao longo de toda a nossa apresentação o motivo de nós estarmos de fato aqui. E fazer com que nós consigamos alargar um pouco as orientações em relação ao nosso turismo, para que nós consigamos chegar também, façamos com que vocês que estão nos assistindo, que fazem parte da rede, possam estar junto conosco nesse combate.
né, a Amazonas Tour, ela é um órgão estadual, né, ela tem dentro do seu escopo da hierarquia estadual, então ela é uma empresa estadual de turismo, nós atuamos nos 62 municípios do estado, né, 61 e capital, nós trabalhamos diretamente com as competências, eu estou contextualizando para que vocês entendam, para que nós registremos de fato qual a competência da Amazonas Tour, porque estamos desenvolvendo todo esse trabalho juntamente com tantos órgãos, né, de segurança, órgãos sociais e também o turismo, que faz parte de todo esse combate, né? Então, nós temos essas competências de propor, de analisar, de criar, de celebrar e de cadastrar, que é onde o departamento atua também. Tá bom? Nós temos diversas entregas dentro da Amazonas Tour e, dentre elas, nós estamos falando diretamente daquelas que nós estamos conseguindo trabalhar com esses eixos que são prioritários e muito importantes, né? Então, a Amazonas Tour, ela trabalha com o turismo e falar de turismo é muito bom. Né? Falar de turismo, você traz uma satisfação, traz uma alegria, traz um deslocamento da sua moradia para um destino ao qual te atrai de alguma forma, né? E que a tua intenção é, de fato, de passear, de viver momentos inesquecíveis. Nós sonhamos com o destino ao qual nós vamos visitar. E tudo isso faz com que nós estejamos preparados para viver momentos felizes naquele local. Né? Mas, infelizmente, a nossa temática, a nossa fala hoje, ela se dá um pouco mais de alerta, né? De chamar a atenção para que os cuidados dentro da atividade turística elas possam se dar também. Né? São aqueles entes dos órgãos de segurança, órgãos sociais que estão sempre atentos para que essa atividade turística, para que esse movimento de pessoas até um certo destino, ele possa se dar da melhor forma possível. E por que não capacitar, informar, mostrar a vocês essa grande necessidade que é, de fato, atividade turística dentro daquele local. Então, nós temos dentro do nosso escopo, enquanto Amazonas Tour, uma delegação pelo Ministério do Turismo, nós realizamos o ordenamento do prestador de serviço, e vocês vão entender o porquê falar de prestador de serviço, né? Falar de prestador é falar de uma cadeia que gira de atividades e que proporciona serviços, né? Que nós desejamos e lutamos e trabalhamos para que sejam de qualidade, para que sejam serviços regulares pelos órgãos competentes para prestar aos nossos turistas serviços de forma bem segura, né? Então, como o Ministério do Turismo reconhece isso? Através de um sistema chamado Cadastro, que é o sistema de cadastro de pessoa física e jurídica, né? Conforme está mostrando aí na tela para vocês. É importante a gente informar para que vocês que estão no município, vocês que estão atuando numa localidade, sabem que dentro desse destino, desse município, existem várias atividades, e essas aí que estão na tela são atividades reconhecidas pelo Ministério. Giovana, mas assim, o que essas atividades elas podem, né, nos causar? Então, existem equipamentos como, por exemplo, meios de hospedagem, restaurantes, que infelizmente são equipamentos utilizados para que ocorra algum tipo de crime, né? Então, essas são as atividades reconhecidas pelo Ministério do Turismo, agência, operadores, meio de hospedagem, guia, acampamento, transportadora, e também existem dentro dessas atividades documentos que são obrigatórios para que nós possamos estar cadastrando, registrando a entrada e a saída de turistas, né, que é muito importante nós informarmos que dentro da obrigatoriedade do meio de hospedagem existe a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. É onde o meio de hospedagem ele pode e deve, na verdade, como obrigatoriedade por lei, ele deve registrar a entrada de um hóspede dentro do seu estabelecimento.
tentando assim combater a entrada de menores desacompanhados de pais e mães, né, ou responsáveis, porque existe essa obrigatoriedade de preenchimento. Então, a partir do momento que ele adentra aquele estabelecimento, ele tem por obrigatoriedade informar os dados daquela criança ou do adolescente e os seus também. Então, pela legislação, o proprietário ele não tem como permitir essa entrada dessas pessoas que não têm essa identificação correta, tá bom? Eu contextualizei as atividades, mas depois a gente vai discorrer um pouco mais. Então, a Amazonas Tour, ela faz parte, como está fazendo agora, dessa Operação Agnus, faz parte de operações integradas, né, com vários órgãos que nós atuamos semanalmente em todos os estabelecimentos comerciais cadastrados e também não cadastrados, e essa integração, ela faz parte do nosso ordenamento, o ordenamento da Amazonas Tour e do Ministério do Turismo. Então, nós estamos, nesse momento, com órgãos de segurança, com órgãos sociais, e aí nós temos também outras esferas junto conosco em outras ações, tá bom? Esses são os órgãos que estão conosco. E diante de toda essa preocupação, esse cuidado, esse olhar mais minucioso da Amazonas Tour, nós também atuamos diretamente com diversas campanhas, né, tentando sempre combater os crimes na atividade turística. Crimes que, infelizmente, ocorrem, sejam eles consumeristas, ambientais, sociais, sexuais. E aí nós mostramos para vocês que nós temos diversas campanhas. Uma delas é a campanha ao qual nós estamos inseridas através dessa Operação Agnus. O silêncio é conivente. Nunca finja que não vê. Sempre nós atuamos para que vocês possam estar preparados a denunciarem. Sejam a denúncia em qualquer estabelecimento comercial. A importância de nós denunciarmos, de nós percebermos um movimento diferenciado de turistas que, infelizmente, possam estar visitando o nosso destino, seja ele no interior do estado ou na capital, seja ele em hotéis ou restaurantes que estejam na sede, né, de uma localidade, ou mesmo que estejam no interior do estado, em um flutuante, né, em um hotel de floresta. Se vocês perceberem, junto Conselho Tutelar, né, Secretaria de Segurança, órgãos de secretarias de turismo, nós temos também turismólogos dentro dos nossos municípios que atuam diretamente na Amazonas Tour, que também estão atentos para qualquer movimento diferente desses nossos turistas para este combate. Então, a denúncia é uma orientação da Amazonas Tour para que não se cale, né? Para que não finja que não está vendo. Ah, mas eu conheço o dono do estabelecimento. Ah, mas eu sou uma pessoa que não consigo chegar até esse local ou esse órgão de segurança, tem um tipo de receio. Então, as denúncias, todos sabem que são anônimas e que elas precisam, de fato, ocorrer, né? Como foi falado, inicialmente, nós estamos, nesse momento, também aproveitando a oportunidade para nós desmistificarmos um segmento que é muito falado, que é o turismo sexual. Nós temos dentro da atividade turística diversos segmentos, mas eles combinam com lazer, eles combinam com satisfação, eles combinam com alegria, né? Combinam com aquele desejo de você conhecer um destino, se usufruir daquilo, e não combina de forma alguma com nenhum tipo de crime. Nós combatemos veementemente o crime sexual dentro da atividade turística, por isso trazemos órgãos para estarem integrados conosco, por isso lutamos tanto junto aos prestadores de serviço para que esse crime não exista na nossa atividade. E não só fica ruim, fica difícil, fica nocivo para o destino, mas principalmente o que mais nós combatemos e desejamos que esse crime não ocorra é para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e até mesmo também para as mulheres. Então, turismo sexual não existe, é um termo errôneo, é um termo que nós não agregamos ao nosso turismo e não pode ser associado a isso. Mas sim,
nós combatemos um crime sexual que, infelizmente, pode ser desenvolvido dentro da nossa atividade. Tá bom? Então, é interessante nós pontuarmos isso junto com vocês, sugerimos que seja mudada essa linguagem, né, que se utilize de fato e nós venhamos a tratar isso como ele merece, né, com crime, com punições, com penalidades que sejam, que cheguem a uma conclusão de fato de segurança policial, tá bom? Ela vai com certeza contribuir, a gente vai fortalecer para que aquele destino ele não esteja sendo conhecido como tal. Nós reforçamos as atividades que são de fato conhecidas. Por quê? Porque, infelizmente, nós já acompanhamos esses combates e nós percebemos que inicia todo um crime em um restaurante. Né? O restaurante ele é cadastrado no Ministério do Turismo, junto à Amazonas Tour também, naquele sistema Cadastro que eu informei mais cedo. Então, inicia toda uma conquista em um restaurante. Então, por isso, os donos de restaurante precisam ser orientados e são orientados para que, se perceberem algum tipo de movimento diferenciado de algum turista, de algum visitante, ou até mesmo de um munícipe, né, que possa estar visitando um outro município, se perceber qualquer movimento diferente, que eles possam estar denunciando. Inicia num restaurante, talvez passe para um meio de hospedagem, que é onde, infelizmente, muitas vezes é cometido o crime. Então, os meios de hospedagem também são orientados a não receberem e não permitirem a entrada de crianças e adolescentes, conforme nós mostramos naquela ficha. Existe uma obrigatoriedade que o meio de hospedagem tem que repassar a ficha para o Ministério do Turismo, para a Amazonas Tour, e quiçá existem ainda alguns municípios que a própria Secretaria de Segurança, que a própria delegacia solicita essas fichas para acompanhar a entrada desses hóspedes, né? Então, essas atividades que eu informei aí mais cedo, agora que está na tela, elas são atividades reconhecidas e que, infelizmente, e dentro de um acampamento pode ser que ocorra também. Às vezes um tipo de importunação, um tipo de violência dentro de um barco. É por isso que a transportadora turística também ela é orientada, né? Então nós já temos relatos e combatemos esse crime sexual em diversas atividades turísticas também, tá? Isso é uma forma de nós estarmos tentando fazer com que não só o nosso estado, mas o Brasil, porque nós temos interligação com todas as regionais do Brasil junto ao Ministério do Turismo e todos nós estamos, enquanto estado, combatendo esse crime sexual. Infelizmente, existem muitas regiões afetadas no Brasil e também no mundo, né, conforme nós relatamos aí. E no Brasil, nós ainda temos umas situações que são mais particulares, porque, infelizmente, nós vemos alguns turistas que eles acabam se valendo da beleza, da estrutura, né, de uma criança que é nortista, que é indígena, que é uma cabocla. Então, infelizmente, nós também percebemos esse crime através dos turistas que fazem esse movimento de virem à nossa região com esse intuito. Né? Então, nós percebemos causas que podem ocorrer para que isso venha a acontecer dentro da atividade turística. As crianças, as adolescentes, elas são iludidas, né? De certa forma, elas são convidadas a estarem sendo enganadas por presentes, por promessas de viajarem, de conhecerem novos lugares. Então, acabam, infelizmente, sendo incentivadas, né? Sendo atraídas por essas falsas informações e desejos, né? Então, isso nós também tentamos e combatemos dentro da atividade turística. E a gente tem vários tipos de crimes sexuais, e dentre eles o assédio sexual, a exploração sexual e o abuso de menores. O assédio sexual é aquele elogio
disfarçado de assédio, que a gente sente a maldade, a criança sente a maldade. E também é ofensivo, né? A exploração sexual, que é o envolvimento em atividades sexuais por interesse financeiro. Geralmente, eles buscam a vítima que tem uma vulnerabilidade maior financeira. E tem o abuso sexual de menores, que o turista explora a criança em situações vulneráveis. Também... Pode passar. Também tem os fatores contribuintes, que são a cultura do silêncio, a desigualdade social, a vulnerabilidade econômica, a legislação inadequada, a falta de conscientização e atividades ilícitas populares. A cultura do silêncio ela é muito presente. A gente pode observar que as crianças elas têm aquele medo, aquele receio de dizer o que está acontecendo. E, às vezes, as próprias mães, elas são coniventes com a situação, por questões financeiras mesmo. A privacidade e o fluxo constante de pessoas nos hotéis, nas cidades, é muito presente também o abuso sexual, a exploração sexual, quando ocorre em cidades pequenas, que não é acostumada com a quantidade de turistas que ela recebe e chega a extrapolar a movimentação e a adolescente, a criança, quando ela pensa que vai mudar de vida, se envolvendo com esses turistas, achando que vai para fora. Enfim, é isso. As consequências são problemas sociais, a perda da infância, o trauma, problemas familiares, esquecimento, gravidez, doenças contagiosas, depressão, problemas psicológicos e até levar à morte, né? Suicídio. E os impactos negativos, que para as vítimas é trauma físico, não só físico, quanto psicológico. E para a indústria do turismo é a queda na taxa de visitantes. Os visitantes passam a temerem ir para aquele destino por conta do índice de crimes que ocorre e traz uma imagem negativa para o destino. Afeta economicamente, né, no turismo. E o perfil das pessoas que cometem os crimes para homens e mulheres que viajam ou imigram com o propósito de ter relações sexuais. Eles buscam o fácil acesso pelo sexo e os preços baixos. Buscam por crianças devido ao baixo risco de doenças contagiosas e por não estarem em idade fértil para a gravidez. Os impactos... Opa, perdão. A gente tem a prevenção e o combate, que é a fiscalização e o acompanhamento governamental, presença de forças de segurança, programas de sensibilização, educação nas comunidades e programas de formação ética e legal para residentes e não residentes. A gente tem também a legislação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, hotéis que não denunciam ou permitem que seus ambientes sejam usados por esses crimes podem ser considerados coniventes, sendo responsabilizados pelos crimes. Resolução do Ministério Público e do Ministério do Turismo. Determinam que todos os estabelecimentos do setor turístico exibam em locais visíveis cartazes com informações sobre proibição de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos a nossa campanha, e lá a gente coloca também o Disque 100, que é o canal de denúncia. Temos as estratégias de combate, que é a educação e conscientização, e também tem a criação de políticas. As medidas de prevenção. As medidas de prevenção é melhorar a segurança e
o papel dos turistas é de responsabilidade. Não deixar passar despercebido. Sempre que verificar uma movimentação estranha em bares, em hotéis, denunciar, não se cale. E a responsabilidade dos hotéis é a exigência de documentação, como a Giovana falou, a exigência de documentação do menor que está com um adulto, ter câmeras de vigilância, treinamento com os funcionários e o monitoramento de atividades suspeitas. Os dados que a gente tem dos impactos atualizados, que em 2023 o canal de denúncia Disque 100 registrou mais de 14 mil casos de exploração sexual, que é um número bem grande, sendo 38% desses casos ocorreram em estabelecimentos hoteleiros. O crescimento nas áreas turísticas tem sido significativo, especialmente em regiões de grande movimento e durante eventos internacionais. Geralmente, os turistas acreditam que no Brasil, eles veem o Brasil como um país de extrema pobreza. Então, acreditam que, por isso, eles conseguem um facilitador, né? E todos nós fazemos parte dessa luta contra esses crimes. Não é um turismo, não é um segmento turístico, é um crime. Também temos vários canais de denúncia. Tem o Disque 100, tem o 180, tem da Polícia Militar e Civil. E é isso aí. Isso, e essa luta, ela perdura também, né, durante todo esse nosso processo de trabalho de fiscalização dentro da Amazonas Tour. Nós atuamos com mais de 3.500 prestadores cadastrados no Ministério do Turismo no estado do Amazonas, né? Isso é um número expressivo, então nós, em todas as campanhas, nós levamos até esses prestadores as orientações dos órgãos, né, sejam eles da esfera federal, estadual e municipal, para que, junto conosco, nós possamos sensibilizar e também combater esses mais dentro desses mais de 3 mil, desse universo de 3 mil, mais de 3.500 prestadores de serviço turístico, todo e qualquer crime que possam vir a acontecer na atividade. Então, a atividade, nós reforçamos a atividade turística como uma atividade muito importante para aquela região, né? Mas nós também, enquanto Amazonas Tour e órgãos da segurança e órgãos sociais, estão atentos para que esses crimes sexuais eles possam serem combatidos diretamente em qualquer uma das atividades reconhecidas pelo Ministério. Como mostramos mais cedo, essas atividades elas são reconhecidas a nível nacional. Qualquer pessoa que se formalizar e desejar trabalhar dentro dessas atividades, né, e tiver a sua formalização, ela já vai estar sendo acompanhada pela Amazonas Tour, onde nós visitamos, onde nós atuamos diretamente, onde também temos dentro do nosso escopo pesquisas muito importantes em locais estratégicos para nós pontuarmos os perfis desses turistas, sabermos quem são, sabermos de onde vêm, o que farão, quanto tempo estarão dentro do nosso estado. Isso também nos dá um olhar, um universo, né, de fato, para saber quanto tempo eles estarão e quem são. Nós temos várias temporadas aqui no nosso estado, temporada de pesca, onde reforçamos nessa temporada esse olhar também de fiscalização nos municípios que desenvolvem a pesca esportiva no nosso estado. Temos contatos e temos trabalho direto com a Secretaria de Segurança, né, das delegacias que estão
localizados em municípios, a Polícia Militar, as secretarias de turismo, as secretarias de cultura também, a Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde. Então, nós temos o contato com todas elas para que nós estejamos disseminando as informações de onde realmente o turismo precisa de um apoio, né, de estar mais presente na chegada daquele turista, aquela movimentação de turistas chegando, mudando, né, o dia a dia daquele município. Então, isso traz um pouco mais de um olhar daquelas crianças, daquelas adolescentes ali, onde não tinha uma quantidade, um número expressivo de pessoas, né, da população, dos habitantes, com as temporadas e com o turismo, de certa forma, isso vai modificando, né, dentro daquele município. Então, vai causando uma diferença para que aquele município ele possa estar sendo recebido por outras pessoas que com certeza vão visitar hotéis, vão visitar restaurantes, centrais de artesanato, vão estar fazendo um passeio, né, em uma localidade indígena, uma comunidade. Isso vai despertando, de certa forma, em alguns turistas e também comunitários, e é onde nós ficamos atentos, né? Então, a Amazonas Tour, ela está presente nos municípios e nós estamos neste combate para que nós tentemos, pelo menos, né, é o que nós desejamos, eliminar esse crime na atividade. Então, nos colocamos à disposição dos órgãos de segurança, os órgãos sociais, os conselheiros tutelares também, as secretarias sociais dos municípios, as prefeituras, para que possam construir conosco também ações, né, mais preventivas e mais presentes, caso sejam necessários. Se vocês, enquanto órgãos sociais, percebam que há uma necessidade, né, que existe aquela necessidade desse combate, a Amazonas Tour está à disposição dos senhores e nós agradecemos muito essa participação. Nós estamos na Operação Agnos atuando não só aqui na capital, né, nós estamos atuando em operações centrais também, pela madrugada, em alguns estabelecimentos comerciais. Também estamos trabalhando diretamente com qualquer outro tipo de necessidade perante essa temática que é tão relevante, né, tão delicada, mas que precisa ser falado, precisa ser combatido de fato dentro da nossa atividade. Então, nos colocamos à disposição e queremos informar que estaremos durante todo o mês atuando diretamente na Operação Agnos, mas continuaremos, né, fazendo parte de todo um colegiado, de toda uma rede e atentos, muito atentos para esse crime sexual na atividade turística. Então, nos colocamos mais uma vez à disposição e muito obrigada. Eu agradeço a fala de vocês. Eu gostaria apenas de pedir, considerando os comentários que nós estamos tendo, inclusive nos grupos, para que vocês reforçassem o caminho que a pessoa, sobretudo nos municípios do interior, a pessoa que identifica, por exemplo, que aquele estabelecimento, aquele hotel, aquela pousada, aquela pensão, não tem esse cadastro nacional do registro do turista, qual é o caminho que ela precisa fazer para denunciar aquilo ali? Tá. Então, cadastrados ou não cadastrados, vocês podem denunciá-lo nos meios comuns, aqueles ao qual nós estamos demonstrando a vocês, que é o Disque 100, 190, mas também para a própria Amazonas Tour. Nós temos uma ouvidoria, né? A ouvidoria do próprio Amazonas Tour, da própria empresa estadual de turismo. Reforçamos que essa denúncia ela é sigilosa, né? Claro que o prestador de serviço ele precisa ser punido ter responsabilidade perante a sua permissão, né? Ou seu envolvimento direto ou indireto pelaquele crime, né? Nós combatemos já há muitos anos tudo isso e nós percebemos que às vezes eles informam que não sabiam, mas um meio de hospedagem ele tem por obrigatoriedade solicitar os dados através da ficha. Então, não tem como dizer que não sabia, né? Por quê? Porque eles não podem aceitar
ele é lei, é uma lei, existe uma obrigatoriedade que ele não pode permitir que entre menores desacompanhados de pais, mães ou responsáveis, né? E ele precisa fazer o preenchimento. Encontramos ou soubemos de uma situação num balneário, estamos percebendo que existe um fluxo, né, de situações que estão iniciando ou que já acontece num certo local, num certo empreendimento. Você pode fazer esse registro, não só denunciar que aquele empreendimento ele não tem um cadastro, porque o que é o cadastro, né? Esse cadastro, a partir do momento que ele exerce uma atividade turística no âmbito nacional, ele tem por obrigação, né, tem atividades, são 7 atividades obrigatórias para que eles possam estar cadastrados. Eles devem, na verdade, estar cadastrados. É uma forma que o Ministério tem de reconhecer aquela atividade aqui. Quais são as atividades que existem aqui no nosso estado, no estado do Amazonas? Então, o Ministério sabe todas as atividades que estão exercendo aqui no nosso estado. A partir do momento que ele é cadastrado, ele tem agora um acompanhamento, não pela Amazonas Tour e pelo próprio Ministério do Turismo. Então, nós vamos estar periodicamente fazendo fiscalizações nesse empreendimento, levando corpo de bombeiros, vigilância sanitária, todas as secretarias que tenham, né, esse braço social, a segurança, todos eles para quê? Para que possam ver se aquele estabelecimento está com as normas e com todas as legislações, suas documentações em dia, né? A partir daí, nós conseguimos, diante de uma denúncia, transcorrer este caso, né, juntamente com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Justiça e demais outros órgãos que estão integrados junto ao Amazonas Tour. Então, eles podem realizar essa denúncia, na verdade, devem realizar a denúncia. Mas nós vemos também situações, por exemplo, que mas é um local conhecido, eu conheço. Eu fico com um pouco mais de receio, às vezes eu sou ameaçada, porque acontece isso, infelizmente. Nós percebemos, às vezes, que em hotéis de floresta torna-se um pouco mais vulnerável para que aconteça, né, esses crimes, porque é um local mais afastado, né, não tem tanta presença da polícia naquele local. Mas nós temos canais especiais e direcionados para que esse prestador, para que qualquer outra pessoa que venha ver, né, um crime ou perceber que existe aquele crime sexual naquela localidade, para que ela possa denunciar. Então, nós fortalecemos junto a vocês essa necessidade de que vocês estejam atentos junto conosco, né? Talvez nós possamos não estar aí, mas nós temos equipamentos. O que a gente fala que é o equipamento? São esses empreendimentos, né? Equipamentos turísticos que estão desenvolvendo a sua atividade. São eles que estão, o turista está naquela localidade, então são eles que estão prestando aquele serviço. Seja um restaurante, seja um meio de hospedagem, seja um guia, que infelizmente às vezes nós também temos situações que o próprio profissional acomete, mas também estamos olhando também pelo nosso turista, né? Então queremos prevenir tanto os turistas quanto os nossos prestadores em relação a este combate e também, claro, e que não ocorra, que eles não sejam as personagens que fazem com que esse combate esse crime possa existir dentro da nossa atividade turística. Sim, e a importância de ressaltar que o preenchimento dessa ficha, né, ele deve estar acompanhado dos documentos, né, de identificação. Isso. É uma ficha um pouco longa, né? Existe até o Ministério do Turismo está até trazendo um novo olhar para essa ficha, tentando ser um pouco mais breve, mais sucinto nas perguntas. Existe até pessoas que não querem preencher. Você viajou, por exemplo, nós já tivemos experiência, nós somos turistas também, nós já viajamos e aí a gente chega no hotel e tem aquela fichinha para você preencher. Às vezes assim, é chato, né? Porque tem muita informação e tal, mas ela pode ser longa, mas ela é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade nossa, enquanto turista, de preenchermos os dados, né? Não tenham receio de preencher, porque é uma legislação, então você vai estar cumprindo aquela legislação e também nós vamos estar salvaguardando aqueles que estão com aquela má intenção
né? Má intenção de quê? Má intenção de, infelizmente, adentrarem aquele estabelecimento com uma pessoa, com uma criança ou uma adolescente, sem a permissão dos pais ou responsáveis. Então, o preenchimento é extremamente importante. Junto com o preenchimento, o profissional, né, a recepção precisa solicitar a documentação dos pais responsáveis e das crianças ou adolescentes, tá? Apresentar a documentação física para que ele possa comprovar que, de fato, né, aquela criança existe um parentesco com quem está entrando no estabelecimento, né? Então, existe essa obrigatoriedade e nós estaremos aqui combatendo junto com vocês. Se você chegou a algum estabelecimento, chegou a algum lugar e você percebeu, né, no hotel que isso não está acontecendo, você também precisa nos informar para que nós possamos estar conversando com esse estabelecimento e mostrando a obrigatoriedade. Existe também aquele, como nós estamos falando com a área social e a área da segurança, existe também aquele estabelecimento que só faz colocar o nome pousada, mas ele é um bordel, né? Ele é um motel, ele é uma casa de espetáculo, ele se faz daquele estabelecimento para uso, infelizmente, indevido, né, para cometer um crime. Então, isso também pode ser denunciado. Às vezes, eles colocam pousadas, ou próprio hotel, ou então albergues, mas ele não tem a característica turística. Porque o que caracteriza esse estabelecimento turístico? Ele precisa ter uma diária, né? Além de todos esses procedimentos, uma recepção, ficha de nacional, ele precisa de fato ter aquele cumprimento da diária, não por hora. Hora é um estabelecimento, né, que tem outra característica, né, que você já não está mais com um olhar com um viés turístico. Você passa só algumas horas, né, e essa ficha serve para isso. Porque quando nós chegamos numa fiscalização, a primeira coisa que nós pedimos, me dê a sua ficha nacional de registro de hóspede. Então, nós vamos ali acompanhar a entrada e a saída desses hóspedes, né? E se a gente percebe, por exemplo, um fluxo muito grande de uma pessoa lá, então alguma coisa existe nessa situação, e é onde a polícia entra, né, e faz todo o processo de acaneação, de perguntas e acompanhamento diante daquela situação, tá? Então, o meio de hospedagem ele tem a característica, claro, de meio de hospedagem, de acomodar turistas, visitantes, pessoas que estão ali com a intenção de dormir, de depois usufruírem daquela localidade e não daquela entrada e saída de pessoas por hora. Você pagou por hora, já descaracteriza a atividade turística dentro daquele estabelecimento. Certo. E é isso, esse é o objetivo da operação, né? Quando a gente fala da Operação Agnus, a gente fala que todos nós que somos a rede de proteção das crianças e dos adolescentes, nós estamos mais atentos nesse período, né, dessa operação. Então, essa é a importância, mais ainda, dessa operação, a gente ficar mais ligado, mais consciente e percebendo ainda mais as situações que, infelizmente, constantemente, crianças e adolescentes ainda passam. E dentro da atividade turística, nós temos uma outra situação também, que são as festividades, né? Sim. Então, por isso que nós reforçamos dentro das festividades, que também é turística, né, que também é cultural, um fluxo muito maior de pessoas, de visitantes, e muito mais propício para que isso possa acontecer. Então, é onde nós nos unimos junto aos órgãos, né, sociais de segurança nesse combate. Então, nós estamos sempre nas rodoviárias, nos portos, nos aeroportos, né? Não só na questão da demonstração enquanto material físico, mas também naquele combate daquele prestador e daquele turista que está adentrando aquele município. Então, fiquemos também atentos, né, nesse movimento muito grande quando há uma festividade no município, para que nós possamos estar combatendo o máximo que pudermos esse crime sexual na atividade. Isso.
reforçando, né, que a atividade turística ela em nenhum momento apoia. E é muito importante que a gente fique atento e faça denúncias. E repetindo, essas denúncias elas podem ser anônimas e quanto mais a gente denuncia, mais a gente pode mudar o cenário que é triste, é alarmante, mas que depende da nossa postura, depende de cada um de nós para que a gente consiga fazer a diferença na nossa sociedade. E agora a gente vai entrar na próxima parte. Eu agradeço às meninas com a relevância do assunto que aqui foi falado, para que a gente compreenda que cada um tem um papel nessa rede de proteção. E agora que a gente possa compreender sobre essa perspectiva, né, de uma operação que deseja capacitar toda essa rede de atuação, porque somos nós que estamos na ponta, somos nós que estamos na rede, que de fato fazemos cumprir as políticas públicas, né? Agora a gente conversar sobre a questão da saúde mental, entendendo sobre essa perspectiva de que a repressão ela é necessária quando o crime ou quando as situações problemáticas já acontecem, mas que o caminho de tudo sempre é a prevenção e a saúde mental ela perpassa de forma transversal todos os temas que hoje aqui, que ontem e que anteontem, ao longo desses dias, foram falados. Então, a gente volta já já com a professora Gisele e nós vamos conversar sobre a saúde mental na proteção de crianças e adolescentes. Então, gente, voltamos aqui agora para falar sobre o cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes, com a nossa querida professora Gisele. Ela que durante muitos anos fez parte da rede, atuando, e agora ela está na formação direta de profissionais dentro da universidade. Então, hoje ela vem falar sobre a experiência, tanto acadêmica quanto de prática, para que a gente entenda a perspectiva desse cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes. E, assim, para que a gente contextualize o objetivo dessa fala hoje aqui. Nesses 3 dias de formação, nós tivemos os assuntos de extrema relevância, que foram a prevenção ao uso, né, e abuso de entorpecentes, o uso de drogas, seja ela lícita ou ilícitas, em crianças e adolescentes. Nós falamos sobre bullying e cyberbullying, e nós falamos hoje sobre a questão dos crimes sexuais. Então, veja só, quando a gente precisa falar sobre uma perspectiva de cuidado, sobre uma perspectiva de repressão, é porque alguma coisa já falhou antes no que a gente considera prevenção. E hoje, todos os protocolos de prevenção, que incluem a compreensão, a concepção de prevenção primária, prevenção secundária ou terciária, que são os diversos níveis de envolvimento do tema do que a gente está tentando prevenir, a gente sabe que a saúde mental ela é de extrema relevância e de extrema importância de ser colocada. E numa perspectiva de cuidado, tanto das crianças quanto dos adolescentes, é importante a gente considerar também que o cuidado com a nossa saúde mental. Nós que somos rede, nós que somos a ponta dessa operação nesse momento, por exemplo, nós precisamos validar os nossos sentimentos, validar a dificuldade que é você trabalhar em crimes, em prevenção a crimes contra crianças e adolescentes. É algo que nos choca muito, é algo que dói de fato. Então, a gente entender que a gente precisa falar de saúde mental sob a perspectiva de nós, rede, e mais ainda também a importância do cuidado com essas crianças, porque muitas vezes a saúde mental ela é a gênese de uma base de muitos conflitos que vai determinar tanto os crimes sexuais quanto o uso o abuso de drogas, com a prática do bullying, né? Porque muitas das vezes essas crianças elas vivenciam dificuldades emocionais desde a mais tenra idade, ambientes familiares de grande invalidação emocional, ambientes familiares de hostis, com agressividade. Então, a gente compreender a perspectiva da saúde mental é de fundamental importância para que a gente possa proteger
as crianças. E nós, seja rede de educação, seja rede de assistência, nós sabemos o quanto que, independente da nossa profissão, e eu sempre gosto de falar com os professores que estão diariamente com as crianças, independente da nossa formação, nós sabemos que nós podemos acolher, que nós podemos reforçar e minimizar muitos problemas que às vezes as crianças trazem com a nossa presença, com a nossa escuta, com o nosso acolhimento integral daquelas crianças que fazem parte do dia a dia do nosso trabalho. Então, é uma grande alegria poder ouvir a professora Gisele e repito, para que a gente possa falar no chat, perguntas que vocês queiram encaminhar, possam encaminhar no chat para que a gente possa aproveitar esse momento de forma mais estendida aqui nessa capacitação. Tá certo. Então, começaremos, né? Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo, acompanhando essa formação. É um prazer muito grande estar aqui, né? Novamente com Lenara, que foi colega, né, de trabalho, trabalhamos na rede, né, na educação, na saúde, e hoje, né, estou na universidade. Então, sou a professora Gisele Rezende, trabalho na Faculdade de Psicologia da UFAM, né, da Universidade Federal do Amazonas. Então, na Faculdade de Psicologia, nós trabalhamos, né, com a formação de psicólogos, mas também já fui psicóloga na rede de atenção psicossocial e atuava no CAPS infantil, né, o infanto-juvenil. Então, hoje, né, nós vamos falar dessa questão do cuidado em saúde mental com crianças e adolescentes, né? Qual é a importância disso? Né? Nós vimos, né, em todo esse processo formativo a questão do crime e da violência contra crianças e adolescentes, né? Há pouco ouvíamos a respeito dos crimes sexuais que ocorrem na atividade de turismo e pensamos, né, quais são as consequências disso, como podemos atuar e como podemos prevenir. Então, por isso é muito importante falar desse cuidado com a saúde mental, falar desse cuidado que nós precisamos ter com nossas crianças e adolescentes. Tá? Então, para começar a pensar, né, nesse tema, nós precisamos pensar, né, o que é a infância? Né? Como que eu caracterizo, como que eu penso o processo da infância? Porque para eu ter cuidado com alguém, eu preciso entender, né, essa fase do desenvolvimento. Então, a infância, ela é uma etapa, assim, da nossa vida, do nosso ciclo vital, na qual nós desenvolvemos todo o nosso eu, todo o nosso ser. Né? Então, é o desenvolvimento físico. É só pensar, né, quando um bebê nasce, né, como ele nasce pequeno, com poucas capacidades, e ele vai se desenvolvendo. Né? Então, a infância é esse período, tá? De desenvolvimento físico, psicológico, social, né? Isto é o desenvolvimento integral que vai nos preparar para a vida em sociedade. Então, é um momento, assim, riquíssimo e que precisa de muita atenção e cuidado. Né? Então, professores, educadores, conselheiros tutelares, governo público, né, município, estado, nós temos que prestar muita atenção na infância, porque é nessa fase, né, que há o desenvolvimento psíquico, né, e aí pensando, o que é desenvolvimento psíquico? É o desenvolvimento do eu, né, quem eu sou, né, o que eu pretendo da minha vida já começa lá na infância, né, nas nossas relações iniciais, né, primeiro com o ambiente familiar, depois com o ambiente escolar e com a sociedade como um todo, até nos tornarmos adultos. Então, é na infância que nós começamos a ser quem somos, né? E esse desenvolvimento, ele começa individual, né, nessa instância mais interna, mais o eu, e ele vai se propagando, né, para a sociedade, né? Então, quando eu me desenvolvo, eu começo a desenvolver também a visão do mundo e a visão das outras pessoas, né? Como que eu vou me relacionar com outras pessoas para além de mim?
né? Então, é na primeira infância que a gente chama de 0 a 6 anos. É uma idade, assim, fundamental, que requer muito cuidado, porque é esse cuidado que vai preparando psiquicamente, mentalmente, as crianças para atuarem no mundo, né? Para começarem uma outra etapa da infância, que é a segunda infância, que é a fase da escolarização, a fase na qual ela tem mais autonomia e começa a frequentar escola, sociedade, começa a fortalecer seus vínculos, né, fora do ambiente familiar. Então, é muito importante essa fase. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele precisa ser o que nós consideramos saudável, né? Mas o que é um desenvolvimento saudável? É um desenvolvimento que requer todo o cuidado, né? É um desenvolvimento que requer que as relações sejam permeadas pelo afeto, porque sem afeto a criança pode sofrer de uma negligência, né? Ou até mesmo de uma violência psicológica. Então, na psicologia, né, nós acreditamos, né, que nesse primeiro momento da vida, né, ou nesses grandes primeiros 6 anos, é fundamental que a criança tenha afeto, tenha cuidado, porque ela ainda não tem autonomia, né, ela está se desenvolvendo cognitivamente, intelectualmente, para poder ter mais autonomia e seguir a vida. Então, infância é um momento fundamental. Seguindo, após a infância, né, em linhas gerais, nós chegamos na adolescência, né? E na adolescência, esse desenvolvimento também continua, né? E a adolescência, ela tem sido pensada, né, pela sociedade, de modo geral, como um momento complexo, um momento difícil, né? Algumas pessoas falam até assim, aborrecência, né? Onde o adolescente fica mais irritadiço, onde o adolescente começa a questionar, mas isso é saudável, tá? Isso faz parte do desenvolvimento. Por quê? Porque na adolescência, o desenvolvimento desse eu, da identidade, de quem sou eu, ele é fortalecido. E ele é fortalecido por meio do entendimento do mundo e das relações que vão se formando, né, ao longo da primeira infância, da segunda infância, até chegar na adolescência. E é um momento em que o adolescente, né, a partir de 12 anos, né, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele começa a pensar, né, quem sou eu? O que eu posso fazer nesse mundo? Né? E os questionamentos vêm. E aí, muitas vezes, nós confundimos, né, como a aborrecência. Claro que algumas situações podem acontecer, né? Algumas situações que não são as mais esperadas, ou as mais indicadas, ou as mais saudáveis, como, por exemplo, o envolvimento com álcool e outras drogas, né? Ou como o envolvimento, né, com amizades que vão para um caminho mais opositor, desafiador. Claro que isso não é saudável, mas para isso, quando isso acontece, a gente precisa, né, cuidar, porque o cuidado na adolescência também é essencial, né, justamente porque esse adolescente está continuando a formação do eu, né? Então, quem sou eu? Eu era uma menina ou um menino na primeira infância. E agora, com 12, 13, 14 ou 15 anos, eu entendo o mundo melhor e muitas vezes eu quero atuar no mundo. E algumas vezes essa atuação, esse relacionamento não é da forma mais adequada. E aí precisa que nós, adultos, né, cuidemos deste adolescente para que este adolescente consiga se desenvolver de um modo mais adequado, né? E o que seria esse modo mais adequado? Seria que esse adolescente estivesse, né, na escola, na sociedade e conseguisse entender as relações humanas e as relações sociais como
parte da vida e como um momento em que eu posso questionar, sim, em que eu posso interagir, mas um momento também em que eu vou aprendendo o que é certo, o que é errado, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou. Mas isso a gente consegue por meio do diálogo e por meio da atenção, né? E esse diálogo e essa atenção podem acontecer em todos os ambientes, porque todos nós somos atores sociais responsáveis, né? Então, é uma corresponsabilidade, né? Essa formação do adolescente e do jovem para que no futuro ele siga a vida da melhor maneira possível, tá? Mas pensando nisso, né? É um momento também de muitas descobertas, de muitos desafios, e essas descobertas e esses desafios, eles são diferentes para todos nós, né? Por isso que nós dizemos na psicologia que existem diversas infâncias e diversas adolescências. Por quê? Porque tudo vai depender do meio no qual as crianças e os adolescentes estão inseridos, né? E o que seria esse meio, né? A cidade onde mora, a família de onde vem, as condições socioeconômicas, a escola, né? Então, um adolescente de um lugar pode ser diferente do adolescente de outro lugar. E isso não é problema. A questão é, nós, enquanto adultos, enquanto rede de proteção, entendendo a rede como saúde, educação, justiça e assistência social e outros atores, nós temos o dever, né, de acolher e de promover os direitos dessas crianças e desses adolescentes, independente da situação, da condição, né, e de quem são eles, né? Até a legislação nos chama para essa responsabilidade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente nos chama para essa responsabilidade de proteção, né? E aí proteger significa também cuidar, tá? E para que esse cuidado aconteça, né, nós temos que pensar, né, em todos esses aspectos, né, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão na Constituição, né? Nós temos de pensar a criança e o adolescente como sujeitos, né? E o que é ser um sujeito? É ser uma pessoa que tem o seu valor, é ser uma pessoa que tem a sua opinião e uma pessoa que precisa ser olhada, considerada, né? Em vários sentidos. Na saúde, né? Então, a criança e o adolescente têm direito à saúde, né? É responsabilidade, sim, primeiro da família, mas também do Estado, também da rede, né? Essa promoção de saúde. E a gente, quando pensa saúde, a gente tem que pensar a saúde num grande espectro. Saúde não é somente a ausência de doença, né? Veremos depois o conceito de saúde, mas também devemos pensar na moradia, né? Por que moradia? Porque todos nós temos direito à moradia, né? E essa moradia precisa estar bem constituída, né? Então, pensar também no lazer e no bem-estar, né? Quando ouvimos há pouco, né, sobre os crimes sexuais que acontecem na atividade turística, né? A atividade turística é uma atividade de lazer que promove bem-estar, né? Mas fazer dessas atividades um crime, né, não é adequado. Usar crianças e adolescentes para promover um crime não é adequado. Então, quando a gente fala de lazer e bem-estar, né, é dar acesso a essas crianças e adolescentes a atividades de lazer, de bem-estar. Criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente, né? Precisa ter espaço para isso. Outro aspecto, né, é a convivência com afeto, que é o que eu já havia dito, que eu penso que é o aspecto principal, né, o afeto. Né? Nós sabemos que a convivência com afeto e com cuidado, ela pode promover
um desenvolvimento de pessoas mais saudáveis, de pessoas que saibam comunicar, expressar os próprios sentimentos, de pessoas que saibam ir atrás de seus direitos, de pessoas que saibam agir com comportamento ético e moral mais adequado, né, para a convivência coletiva. Porque, afinal, nós não convivemos sozinhos, né? Nós vivemos numa sociedade e nós dependemos, sim, do outro. Se eu dependo do outro, eu preciso agir, né, com diálogo, com afeto, com cuidado. E um outro direito também, né, é a liberdade e a dignidade, né? Crianças e adolescentes têm direito à liberdade e à dignidade. Então eu penso, se eu não tenho uma convivência com afeto, se eu não cuido da saúde, né, a criança também tem direito à educação. Qual é a dignidade, né, que eu estou promovendo para essa criança ou para esse adolescente, né? Se eu aceito, se eu omito um crime sexual, seja na atividade turística, seja no cyberbullying, seja no bullying nas escolas, qual é a dignidade, né? Então nós precisamos refletir sobre isso, né? Porque nós também somos responsáveis por essa questão. E como um último aspecto, né, do cuidado e da proteção, né, assegurar, né, os direitos e a proteção para que o desenvolvimento humano e a saúde mental aconteça, né? Então, com tudo isso, a gente consegue promover saúde mental. Parece muita coisa, mas não é, né? Essa é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de uma sociedade que é organizada, né, e que tem uma governança. Então, nós que somos profissionais da saúde, da educação, da justiça, né, da assistência social, e nós que somos cidadãos que convivemos numa sociedade, nós temos sim todo esse dever de promover cuidado e proteção. E aí, cuidado e proteção são fundamentais para a promoção de saúde, né? Como a Lenara, né, psicóloga, nos colocou alguns momentos antes, né? Quando a gente pensa em saúde mental, nós pensamos em promoção, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, nós usamos essa sigla, né, nas faculdades, né? A saúde, ela é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não é apenas ausência de doença ou enfermidade, né? Então, nós temos de deixar para trás aquele conceito de que só todos nós temos saúde se não estamos doentes, né? Se não temos alguma doença que nos acomete, que nos leva a uma unidade básica de saúde ou a um hospital. Essa visão, né, ela é ultrapassada. Saúde é um bem-estar, né? E o ser humano é um ser muito integrado, né? Então, se eu não estou bem emocionalmente, certamente isso vai desencadear uma dor de cabeça, um mal-estar. Se eu estou numa situação de trabalho que me causa estresse, certamente isso vai afetar minha saúde física. Então, a saúde é essa completude de todos os aspectos humanos. E a saúde mental, né, o conceito de saúde mental também é um conceito que a gente precisa ampliar, né, porque ele não é também apenas a ausência de uma doença mental ou de uma doença que prejudique os relacionamentos, tá? A saúde mental, ela se relaciona, né, de certo modo, à forma como a pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças da vida, né? Como eu havia dito há pouco, né? Uma situação de estresse no trabalho pode interferir sim na minha saúde mental. Por quê? A forma como eu vou reagir no ambiente será outra, né? Eu não estarei inteira, eu estarei adoecida. Então,
a saúde mental, além de tudo, é a forma como eu harmonizo as minhas ideias e as minhas emoções diariamente, né? É a forma como eu consigo integrar todo esse eu para me relacionar com o mundo, né? E é a forma também como nós vivenciamos as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. Por quê? Porque emoções boas e ruins fazem parte da nossa vida, né? A gente até brinca, ninguém tem um mundo cor-de-rosa todos os dias, né? Tem dias que a vida nos traz desafios e tem dias que a vida nos traz alegrias, né? Mas em todos os dias, o modo como eu lido com as minhas emoções é fundamental para que eu tenha saúde mental. E aí, né, vem a pergunta, né? Como lidamos com as nossas emoções, né? E aí eu faço essa pergunta a vocês que estão nos ouvindo, né? Faça uma breve reflexão. Como que eu estou lidando com a minha emoção no dia a dia, no cotidiano da família, do trabalho, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações com o mundo, né? Porque é essa forma como eu lido, como eu interpreto, como eu reajo, que ela vai impactar na minha saúde mental e, consequentemente, na minha saúde física. E pensando nas crianças e nos adolescentes, elas também vivenciam emoções o tempo todo, né? Então, como que as crianças e adolescentes estão vivendo as suas infâncias e as suas adolescências? Será que elas estão tendo essa proteção? Né? É uma indagação, é uma pergunta que eu faço para vocês e para mim, né? Para todos nós. Né? Como essas crianças estão vivendo? Né? Será que nós estamos conseguindo promover proteção, cuidado, afeto, educação? Será que quando essas crianças estão indo na escola, elas não estão sofrendo bullying? Que a gente sabe que tem repercussões imensas na saúde mental, né? Será que essas crianças nos nossos municípios não estão sendo vítimas de crime sexual, né? Então, é uma grande reflexão para nós fazermos diariamente, tá? Porque a forma como essas crianças vivenciam a vida, né? A forma como essas crianças estão inseridas no mundo e as emoções que surgem das vivências vão impactar na saúde mental. E aí refletir, né, se nós conseguimos garantir todos esses direitos. Né? E refletir também se quando aquela criança ou aquele adolescente não está bem, o que eu posso fazer? Né? Porque nós sabemos que podemos fazer, nós sabemos que podemos interferir de maneira positiva, né? Criando ambientes saudáveis. Né? Agora, quando os ambientes não são saudáveis, né? Como que vai ficar a felicidade, a tristeza, a raiva, a alegria, a frustração ou a satisfação? Então, nós pensamos em algumas emoções que fazem parte do nosso cotidiano e que precisam ser cuidadas para que nós consigamos ter saúde mental, ter qualidade de vida. Né? E aí, atenção especial a crianças e adolescentes, principalmente. Por quê? Porque nós sabemos que eles podem ser vítimas de violência, vítimas de abusos sexuais e vítimas de negligências. E aí negligência em todos os campos, saúde, educação, assistência social. Então, por isso, nosso papel é fundamental. E continuando, precisamos pensar, né, qual é a relação que existe entre violência e saúde mental. Né? Por que nós estamos falando de saúde mental aqui, né, numa formação? Porque a saúde mental ela é a proteção quando a pessoa é vítima de violência. Ou, posso falar de outro modo, uma violência ela
desencadeia repercussões na saúde mental. E pensando nisso, né, a violência, né, mas o que é violência? Às vezes algumas pessoas falam, né, mas eu não tive uma infância fácil ou uma adolescência foi muito difícil, sofri violência, mas hoje eu estou aqui, firme e forte. Nós não podemos legitimar esse discurso, tá? Porque esse discurso é um discurso que legitima, né, que valida a violência. A violência, ela é um fenômeno muito complexo e multicausal, isto é, ela tem muitas causas, né? E ela pode se desdobrar numa complexidade, numa dificuldade tão grande que ela impacta na vida, né? E crianças e adolescentes que poderiam ter um futuro melhor paralisam e não se desenvolvem da melhor forma. Então, não legitimar, né, discursos que valorizam a violência também é nosso papel. Tá? Por quê? Porque a violência traz consequências físicas, né? Então, uma criança ou um adolescente que sofre violência física, ele tem também um impacto psicológico e certamente tem um impacto na sua vivência social e cultural, né? É como se fosse um ciclo, né, que vai rodando, rodando e não termina, né? Então, cuidado com a violência, porque a violência prejudica a saúde mental. E aí aqui nós trazemos, né, alguns tipos de violência que as crianças podem sofrer, tá? Então, algumas violências que acarretam, né, esses desafios e esses impactos, tá? Então, a violência em todos esses níveis, ela vai ser muito prejudicial, tá? Então, o nosso papel em combatê-la. E seguindo, né? Que eu acho que é algo que é muito importante, né? Como nós somos responsáveis também por essas crianças e esses adolescentes, nós precisamos ficar atentos, porque nem sempre uma criança que é vítima de alguma violência, seja física, sexual, psicológica, moral, ela consegue falar num primeiro momento. Muitas vezes ela não consegue falar, ela se fecha e se cala. E aí há alguns sinais de que algo não vai bem. E como olhar esses sinais, né? Quais são esses sinais? São comportamentos, né, do dia a dia, que é sempre muito importante ficarmos atentos. Então, primeiro comportamento, né, humor deprimido ou irritável. Então, você vê uma criança ou um adolescente que era tranquilo, que se relacionava bem, do dia para a noite fica ou muito triste, muito deprimido, não quer falar com ninguém, se recolhe no quarto ou vai para a escola, não brinca mais, não conversa com os amigos, ou de repente está muito irritado, explode, briga, algo não vai bem. Então precisamos saber o que não está bem, tá? Por quê? Porque isso não é o esperado. Então eu sempre digo, né, pais, mães, professores, professoras e todos nós, né, o nosso olhar, ele é fundamental, porque nós conhecemos as crianças e os adolescentes com os quais nós convivemos, né? Então, humor deprimido, tristeza, irritação, acende um sinalzinho de alerta, é algo que não está caminhando bem. Um segundo sinal, né, é o interesse ou prazer acentuadamente diminuídos. O que é isso, né? A criança ou adolescente deixa de ter prazer ou interesse por alguma atividade que ele ou ela gostava muito. Por exemplo, jogar futebol, né? Conversar com as amigas. Do nada, não quer mais. Não quero, não quero, não quero. Ou até mesmo, né, a negativa em ir para a escola, né? Também é um sinal de que algo não vai bem. Um terceiro sinal, né? Perda ou ganho de peso, né?
Então, assim, era um adolescente, uma criança que começa a ganhar peso ou perder peso, né? Precisamos ficar atento. Ou a diminuição ou aumento do apetite. Não estou com fome, não quero comer, ou estou com muita fome e a gente percebe uma certa ansiedade. Um quarto, né, sinal é a insônia, né, ou a hipersonia. Né? A insônia é não consegue dormir, ou tem muito sono, né, é uma hipersonia. Um quinto sinal, uma agitação ou um retardo psicomotor. Uma agitação é não para mais, né? Muito agitado, algo não está bem. Ou um retardo psicomotor. O que é um retardo psicomotor? Né? Deixa de fazer atividades motoras, correr, brincar, andar como fazia antes, sabe? Parece que retrocede, que volta. E isso é algo que a gente observa em crianças na primeira infância, do 0 a 6, quando são vítimas de alguma violência. Né? Parece que a criança tinha 5 anos, falava, andava, brincava, de repente parece que ela volta e parece ter 2 anos. Então, ficar atentos e atentas com tudo isso, tá? Fadiga ou cansaço, perda de energia. Um 7º ponto, né? Sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inadequada. Né? Isso é mais perceptível nos adolescentes. Então, olhar esses sinais de que algo não vai bem nos mostra a importância da prevenção. Então, quando eu sou atenta, significa que eu sou cuidadosa e eu olho os sinais nas crianças ou nos adolescentes que convivem comigo. Mas temos ainda outros sinais, né? Então, dor de cabeça ou dores abdominais, né? Dor de barriga, diarreia. Do nada, a criança ou adolescente começa a reclamar de dor de cabeça ou de muita dor, né? No abdômen, na barriga. Ficar atento a isso, tá? Perder o prazer de brincar ou de ir para a escola, como eu já disse. Dificuldade também no desenvolvimento e na aquisição de habilidades sociais esperadas, né, para a idade. O que são habilidades sociais? Né? São habilidades de fazer amizade, de se envolver em grupos, em brincadeiras, né? São habilidades de falar. Então, quando a criança está muito recolhida ou o adolescente está aqui, que se afasta do mundo. Ansiedades. Então, uma ansiedade muito alta, né, com uma intensidade maior, ou medos e fobias. Né? Não tinha medo de dormir sozinha no quarto, hoje tem medo. Né? Ou não tinha medo do escuro, hoje o escuro causa medo. Ou até outras questões, tá? E capacidade de pensar ou de se concentrar, que aí olhar o desenvolvimento escolar, né? Era uma criança que tirava boas notas, que tinha um bom rendimento e do nada o rendimento cai. Né? Então, vamos olhar para essa criança ou para esse adolescente e tentar estabelecer com ela um vínculo de confiança e de diálogo para que ela sinta que ela pode falar. Né? Porque às vezes o medo é tão grande de sofrer mais violências e a gente sabe que os abusadores, eles vão colocando medo na cabeça da criança e do adolescente, fazem ameaças e aí elas não conseguem expressar. Né? Eu já tive exemplo de atendimentos, me lembro uma vez, né, no CAPS infantil, que uma jovem que era vítima de abuso sexual, ela não conseguia falar, ela só chorava, chorava e chorava. O que eu fiz? Deixei chorar. Né? Em vários encontros, né, porque ela ia mais de uma vez ao CAPS, ela não conseguia falar. E aí eu falava, tudo bem, né? Eu não posso obrigar aquela jovem a falar, né? Aquela adolescente a contar. Havia suspeita sim de abuso sexual, essa suspeita foi confirmada depois, mas nós tínhamos nesse primeiro momento de acolher, formar o vínculo, para depois ela se sentisse confiável para falar. E foi isso que aconteceu. Nos encontros, vamos fazer um desenho? O que você gosta de fazer? Ela fazia, até que um dia
ela se sentiu confiante e começou a falar do abuso. Então, nós também, enquanto profissionais, temos de ter essa sensibilidade, né? Nós não somos delegadas e delegados de polícia, né? Nós somos profissionais e mesmo se fôssemos, né? Nós sabemos que a justiça não age dessa forma. Então, né, e por último, né, um sinal, pensamento de morte recorrente, né, que é o que a gente chama de ideação suicida, né, quando o jovem ou a criança começa a desenhar ou falar que quer morrer, né, isso é um grande sinal e diante desse sinal nós temos de procurar a rede de proteção, né, os CAPs, infantos juvenis, né, se na sua cidade não tem CAPs, né, procurar também uma unidade básica de saúde. E por que tudo isso? Né? Já estamos quase chegando ao fim, preparem as perguntas, tá? E comentários que a gente vai ter um tempo para conversar um pouquinho. Porque todas essas vivências de violência, elas podem desencadear um transtorno emocional. Tá? E o que seria um transtorno emocional? Algo que atrapalha, né, é um obstáculo na vida daquela criança ou daquele adolescente, né, que impede o desenvolvimento saudável. Né? E alguns exemplos de transtornos emocionais, fobias, né? E fobia é um caso de transtorno, não é um medo qualquer, é uma fobia que impede aquela criança e aquele adolescente de seguir a vida, tá? Ou transtorno opositivo e desafiador, né? Aquela criança que se torna desafiadora, opositiva e que vai tendo alguns comportamentos e algumas condutas que não são adequadas, tá? O estresse pós-traumático é um outro transtorno também que pode ser decorrente de violências, né? Que é o estresse após aquele trauma, a ansiedade e a depressão. Então, quando a gente olhar aqueles sinais que eu comentei, é muito importante que nós busquemos ajuda, né? E a rede de articulação, né, a rede de proteção pode agir para que nós consigamos juntos, né, proteger essa criança e esse adolescente, né? E quem é a rede de proteção da criança e do adolescente? Primeiro são as pessoas e os profissionais que convivem com aquela criança, tá? As pessoas e profissionais com as quais ela tem vínculo. A primeira rede de proteção é a rede familiar, seja ela composta por mães, pais, avós, madrastas, padrastos, tias, tios, primos. Essa é a primeira rede de proteção. A segunda rede de proteção é a escola, tá? A escola ela tem um papel fundamental na proteção dessa criança e do adolescente. A escola é um local em que a criança e o adolescente passa boa parte do tempo da sua vida. Então, ela também é uma rede de proteção. Então, professores, educadores, pedagogos, merendeiras, auxiliares, busquem estabelecer um vínculo de confiança com as crianças e com os adolescentes da sua escola, né? Busque que a escola promova a paz, que a escola não aceite as situações de bullying, de cyberbullying ou outras que promovam adoecimento, porque esse adoecimento ele vai impactar no processo de aprendizagem dessa criança e desse adolescente. A outra rede de proteção é a saúde, tá? Então, as estratégias de saúde da família, tá? As unidades básicas de atendimento, né? Tem municípios, e todos têm, né, as unidades básicas de atendimento. Então, se algo não vai bem com a criança e com o adolescente, procure a enfermeira da unidade, procure o médico ou a médica da unidade, procure, tá, o agente comunitário de saúde, né? Fale. Quando a gente fala, a gente constrói rede de proteção. Um outro mecanismo da rede são os CAPs infanto-juvenil, né? Que são centros de atenção psicossocial que são especializados no atendimento de crianças e adolescentes, tá?
sei que não são todos os municípios que têm CAPS. Aqueles que têm, procure o CAPS. O CAPS é um centro de porta aberta, ou seja, os profissionais são preparados para acolher a demanda. E aí eles vão avaliar, né, e vão fazer os acompanhamentos e encaminhamentos necessários. Um outro ponto da rede de proteção são os conselhos tutelares, né? Então, conselheiros tutelares, vocês são fundamentais para a proteção das crianças e dos adolescentes. E vocês são fundamentais para a promoção de saúde mental. Tá? Então, sejam conselheiros, estabeleçam vínculos de confiança, tá? Não ajam como agentes de punição, porque a sociedade tem uma visão até errônea de quem é o conselheiro. O conselheiro é aquele que vai punir, não necessariamente. O conselheiro tem o papel, em primeiro lugar, de proteger, né? De acolher e de ver os melhores encaminhamentos e procedimentos em busca da proteção e da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Um outro ponto são os CREAs, tá? Que são o Centro de Referências Especializados na área de assistência social, né? Que tem psicólogo, assistente social e profissionais que também podem fazer a primeira escuta e os melhores encaminhamentos. E a justiça, tá? A justiça que vai nos garantir os nossos direitos e a proteção das crianças, dos adolescentes e de todos nós. Então, essa articulação e diálogo com a rede é fundamental. Por quê? Porque somente em diálogo é que nós conseguimos e conseguiremos promover saúde mental e proteção. E aí fiz essa apresentação, né? E agora eu quero mostrar para vocês 2 exemplos de pesquisa que nós temos feito na universidade, né, pensando nas crianças e nos adolescentes. A pesquisa 1 é uma pesquisa que foi feita, né, no mestrado, né, fui orientadora, né, da discente, hoje ela já está no doutorado em educação, né, e nós vimos adolescentes em situação de ruas em Manaus, trajetórias, riscos e vulnerabilidades, né? Vou falar rapidamente dessa pesquisa para deixarmos o tempo para perguntas, mas foi uma pesquisa, né, desenvolvida pela psicóloga e hoje mestre Larissa Cristina Nascimento de Souza, em que nós vimos, né, a infância e adolescência de crianças que vivem na rua, tá? Não vou dizer todos esses detalhes que eu já disse em momento anterior, né? Só falando para vocês, né, o que nós vimos. Não sei se dá para enxergar tão bem, né? Mas nós vimos, né, que as crianças e adolescentes que estão suscetíveis a viver na rua ou que não têm a proteção da família, né, e do Estado, elas ficam muito vulneráveis, né? E nos casos que nós estudamos, né, onde essas crianças tiveram apoio, tá? Elas tiveram apoio no Conselho Tutelar, né? Nós fomos em um bairro aqui da cidade de Manaus e nesse bairro havia uma líder comunitária que tinha sido conselheira tutelar. E fizemos entrevista com essa conselheira tutelar e com as crianças e nós vimos o papel importante do conselho no sentido de acolhimento e de direcionamento da demanda para que a justiça sim fosse efetivada, né? Então, a conselheira tutelar foi um exemplo, né, de proteção e de pessoa que promove saúde mental. Tá? E nós vimos também que as crianças, elas precisam do apoio da comunidade e da família para o seu desenvolvimento pleno, né? Porque a gente sabe que a rua não é o melhor lugar para que uma criança se desenvolva, né? E eram crianças que tinham sido negligenciadas pelo cuidado familiar, mas que por meio do conselho tutelar, elas estavam, né, sendo novamente, né, colocadas na escola e tendo todo o apoio para o seu desenvolvimento. Eram 2 crianças, né, foi um estudo de caso, uma menina de 12 anos e um menino de 13. Né? Então,
o apoio do conselho e depois da escola foi fundamental para o desenvolvimento deles, tá? E uma outra pesquisa, né, que é a pesquisa 2, a gente ainda está desenvolvendo, é uma pesquisa sobre o mapeamento das notificações realizadas sobre violência contra crianças e adolescentes, essa é só criança, na primeira infância, ou seja, crianças de 0 a 6 anos no estado do Amazonas. Tá? Então, nós pegamos as fichas de notificação, né, do SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação de Violências, e nós estamos analisando. Tá? A autora da pesquisa é uma psicóloga, Jolorena Tavares de Paula, né? Ela tem o apoio da professora e a orientação da professora Iolete Ribeiro da Silva, e eu tenho ajudado também nas orientações. Tá? Mas o que nós vimos de mais importante? Né, que a cidade de Manaus, ela concentra 70,5% dos casos notificados do ano de 2018 a 2022. E não deu para trazer hoje aqui, mas os municípios do interior também têm notificações. Mas o que nós percebemos? Que tem municípios que não notificam, que a comunidade sabe da violência e não informa. E aí, gente, não tem como a justiça proceder, né? Então, um pedido, né? Alguma situação de violência, vá à unidade básica de saúde, vá ao conselho tutelar e notifique, né? Como nós vimos anteriormente. Se houver crime sexual na atividade de turismo, notifique. A notificação pode ser feita pelo Disque 100, mas a notificação pode ser anônima também, né, nesses órgãos competentes. Então, Manaus, né, desponta na notificação e nós sabemos por quê. Né? Manaus é uma cidade com mais de 2 bilhões de habitantes, então tem muitos habitantes, certamente a notificação é maior. Mas mesmo assim nós temos de ter uma atenção especial também aos interiores. Né? E depois nós vimos, né, que havia muitas notificações, né, com crianças menores de 1 ano. Né? Então, eu trago aqui uma tabela e um gráfico, né, que tem as informações. Então, crianças menores de 1 ano, né, 20,9% de notificações. Né? E crianças na faixa etária de 5 e 6 anos, 11%. Né? Como nós não estendemos a pesquisa para a segunda infância e para a adolescência, nós não temos os números, mas sabemos que também é alto, tá? E em relação ao sexo, né, nós temos mais notificações no sexo feminino. Né? Então, as meninas, né, têm sofrido uma violência maior, mas isso não significa que os meninos não sofram, não. Tem sim, tá? Então, é importante que a gente faça, na verdade, está quase que empatado, né? O sexo feminino com 39% e o masculino 40%, está quase equilibrado. Então, o nosso olhar atento, né? Às meninas, aos meninos, para que eles não sofram violência. E aí, né, que mais? Os tipos de violência, tá? Os tipos de violência, a primeira violência é a física, tá? Então, violência física tem despontado como o maior tipo de violência notificada. Então, a gente também fala na psicologia, né? Uma violência, ela ensina a pessoa que agir com violência é o melhor caminho na vida. Né? Por isso que a gente tem as campanhas, né, de que bater não é educar, mas a gente sabe que as violências notificadas, elas vão para além disso. De qualquer modo, violência física precisa ser evitada. A segunda violência mais cometida é a sexual, né? E a gente sabe as consequências e os transtornos emocionais, os traumas que uma violência sexual traz para a vida do adolescente, da criança e até do adulto, porque pessoas que foram vítimas de violência sexual na infância e na adolescência carregam isso na idade adulta, né? E precisam de tratamento. Então, violência sexual também é preocupante. E aí, seguida pela negligência e outros tipos de violência.
Então, o nosso olhar atento, né? Aqui é uma demonstração do que nós temos de notificação. E aí, para finalizar, né, o que podemos fazer? Primeiro ponto, articular a nossa rede de proteção. Saúde, educação, justiça, assistência social precisam conversar, né? Nenhum profissional vai ser bom profissional se ficar sozinho, né? Juntos nós somos mais fortes. Segundo ponto, capacitação, né, dos profissionais, como esta que estamos tendo aqui, né? E terceiro ponto, capacitar professores e educadores, porque são as pessoas que convivem a maior parte do tempo com as crianças e adolescentes. Então, a nossa reflexão hoje é: para promover a saúde, precisamos trabalhar em conjunto, tá? Trabalhar em conjunto é essencial. E aí finalizo e agradeço, tá? Agora a gente está aberto aqui para perguntas, questionamentos e obrigada, gente. Ah, professora, muito obrigada. Eu fico aqui ouvindo a professora Gisele e fico aqui, nossa, eu acho que eu passava a manhã toda conversando com ela sobre esse assunto sem nenhuma dificuldade. Primeiro porque a experiência de quem viveu na rede e agora a experiência de quem pesquisa e tenta melhorar a nossa prática aqui fora. A gente tem selecionado aqui 2 perguntas que são de muita importância. A primeira diz assim: quais fatores sociais e familiares mais contribuem para o aumento de transtornos mentais entre crianças e adolescentes? O que a senhora pode nos falar sobre isso? Eu penso, né, que os fatores familiares são aqueles que eu comentei no início, né? A falta de cuidado, né? A falta de afeto e de responsabilidade de quem cuida, né? E aí quem cuida, né, são as pessoas da família. Então, com uma criança, né, e com um adolescente, principalmente, eu tenho de ter cuidado, amor, paciência, e o que promove essa relação é o diálogo. Então, eu sempre oriento, parece fácil, mas não é fácil dialogar, a gente sabe disso, né? Mas tentem promover o diálogo, tentem promover a escuta e favorecer que o adolescente ou a criança tenha confiança em você, né? E fator social são as condições socioeconômicas principais que nós temos para a sobrevivência. A gente sabe que uma pessoa com fome, certamente ela não tem saúde mental, porque saúde mental não é algo assim só da cabeça, ela é do todo, né? Então eu preciso ter segurança alimentar, eu preciso ter segurança econômica, eu preciso ter políticas públicas que assegurem a minha sobrevivência. Então, por isso que eu falo da articulação da rede, o papel da família e o papel do Estado. Sim. Nesse aspecto, a gente tem várias perguntas, inclusive tem perguntas no chat, a gente vai já colocar. Eu quero só considerar a importância de hoje a gente reconhecer que já temos evidências científicas suficientes para isso, de que não existem fatores sociais e familiares específicos. Sim. Uma pessoa que, por exemplo, é filha de pais separados, ela vai ter mais depressão que uma criança que a família não é, que os pais não são separados. Hoje em dia, a gente não fala de fatores específicos, nós falamos de fatores de vulnerabilidade e fatores de proteção. E fatores de proteção são todos esses que a professora já falou. E fatores de vulnerabilidade, infelizmente, são todos esses que nós que lidamos na rede, nós sabemos, como fome, como carência, como agressividade doméstica, enfim, essa série de fatores que faz com que essas crianças, elas vivenciem, né? Elas vivenciem fatores de vulnerabilidade que lhes proporcionam infâncias diferentes de outras crianças. Porém, é importante a gente reforçar aqui, fatores de proteção são esses como, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, capacitações, orientações, formações e operações para que essas proteções elas possam ser aumentadas e elas possam ser validadas no dia a dia. Então, assim, não existe, porque o ser humano não é igual matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Então, são fatores de proteção e são esses fatores de proteção
que a gente precisa focar. E aí a gente tem uma pergunta do chat e tem outras perguntas aqui que chegaram nos grupos. E a pergunta do chat é: gostaria de saber quais as situações podem ser acompanhadas pelo CAPS-I? Apesar dela não estar mais lá no CAPS infantil, ela tem bastante know-how para responder essa pergunta. Certo. Então, Claucione Zel, agradeço a pergunta, né? O CAPS-I, ele é um centro de atenção especializado, né? Então, o CAPS-I, ele vai acompanhar situações mais graves. Por isso que eu digo, tem uma situação, você pode ir lá, porque ele é porta aberta, né? Mas a função dele é atender casos, crianças e adolescentes, autismo, ideação suicida, automutilação, transtornos de uma depressão mais grave. Então, são casos graves, porque o CAPS-I, ele trata de transtornos mentais graves e persistentes, entre eles abuso de álcool e outras drogas, tá? Então, um caso, de repente, uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ele não é um caso para CAPS, mas você pode ir no CAPS e ter o acolhimento e depois o encaminhamento para a rede de qual é o mecanismo mais adequado, tá? Mas CAPS é para transtornos graves, mas é sempre bom ir lá que você tira a dúvida com um profissional e com a equipe que vai lhe atender. Lembrando que o CAPS, ele segue uma resolução específica do governo federal. Então, por isso, essa recomendação para casos graves e outros institutos da rede, como policlínicas, os próprios CAICs, que vão regular atendimento, por exemplo, de psicoterapia propriamente dita, enfim, e outras tentativas de tratamento na saúde mental. Sim. Outra pergunta aqui que também foi feita é assim: como a escola e a comunidade podem colaborar para prevenir problemas de saúde mental entre adolescentes em situação de vulnerabilidade? É o diálogo, né? Penso que a escola, como eu disse, ela precisa ter uma parceria muito forte com a comunidade, né? Com os pais dos alunos que frequentam a escola, com aquele bairro no qual a escola está localizada. E a gente sabe que tem muitos adolescentes e crianças que têm transtornos mentais, alguns mais leves, outros mais graves, mas essa articulação família e escola e comunidade é fundamental para que promovam ações. E ações podem ser rodas de conversa, palestras, atendimentos e encaminhamentos para a rede de proteção, né? Articular que a escola também seja um espaço de lazer, né? Para que o jovem não fique na rua fazendo coisas que não são adequadas, mas o vínculo, né, da escola com o adolescente é o primeiro, né? Ele é o principal, para que o adolescente ou a criança se sintam confortável naquele ambiente e possam falar sobre si. Isso é o principal, se sentir confortável para falar sobre si. Isso é algo que a gente já falou em outras operações, em outras capacitações, que muitas das vezes a gente cria a ideia de que é o psicólogo, ou o enfermeiro, ou o assistente social que vai poder conversar. Não, às vezes a merendeira da escola, às vezes o porteiro é com quem aquela criança, aquele adolescente consegue fazer vínculo. E aí o que a gente precisa ter em mente é que não importa a quantidade de ações que aparentemente a gente esteja vendo. Existe um investimento nosso na escuta, no acolhimento, que vai além do que a gente consegue enxergar nesse momento. Então, a certeza de que eu estou fazendo o que precisa ser feito, apesar de eu não estar vendo a resposta imediata, é um caminho para até eu me acolher, né, nesse sentido de saber que eu estou fazendo a minha parte e que lá na frente isso pode gerar frutos positivos, isso pode gerar resultados positivos. E isso que eu estou falando, tem uma fala aqui da Socorro Araújo, eu não sei de onde a Socorro Araújo está nos assistindo, mas ela fala uma realidade e que eu falei no começo, que é assim, ela trabalha no CREAS e ela está expressando que ela fica muito triste quando chega a ela casos de estupro, pois isso mexe muito com os profissionais e ficam todos de mão amarrada porque dependemos do judiciário e tal. Então, por isso a importância, reforçar inclusive o trabalho da nossa delegacia especializada, a própria delegada Juliana Toma veio aqui,
que é alguém realmente compromissada com o tema. E, assim, a gente entender o trabalho preventivo também, ressaltar o trabalho da Procuradoria da Mulher exatamente nesse sentido. Uma fala da doutora Gisele, quando ela diz assim, que as crianças elas também precisam conhecer os seus direitos, e ela falou de uma outra forma. Isso é uma ferramenta de extrema importância. Crianças que conhecem seus direitos através do ECA, por exemplo, que são repassados ou no CRAS, ou no CRES, ou nas escolas, elas tendem a compreender a percepção de que, olha, está acontecendo uma coisa errada, eu preciso falar, eu posso falar. Então, essa psicoeducação, que é o que eu sempre falo, ela liberta nesse sentido de, infelizmente, existem ações que não nos cabem, porque realmente nós não temos o poder de polícia e tudo, mas a certeza de que o nosso acolhimento fez a diferença e que a prevenção vai distanciar ou que outras crianças passem por isso. E, ao mesmo tempo, também a sensação de que quando a gente divulga uma denúncia, de que quando a gente denuncia, isso vai validando e fortalecendo outras pessoas, outras meninas que também queiram denunciar. Sim. Então, gente, essa foi a nossa capacitação para a Operação Agnus. Estamos todas muito felizes com os nossos resultados aqui, nesses momentos, nesses diálogos que nós tivemos. E, de novo, reiteramos que estamos à disposição, que nós possamos, de forma consciente, fazer o nosso papel e que a gente não desista, porque muitas crianças e muitos adolescentes dependem de nós. E, às vezes, a gente não vê os resultados da nossa ação, mas ela tem resultado que independe daquilo que a gente enxerga e lá na frente a gente colhe o fruto da proteção que nós fizemos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Sim. Fiquemos bem, que possamos ter um bom dia e até a próxima. Certo, obrigada. Até a próxima. Muito bem, muito obrigada.